Nós te honramos, nós te agradecemos, te exaltamos. Temos a honra, Senhor, de te conhecer, de te servir. Nós estamos aqui nesta manhã fria, domingo das mães. Vivemos um tempo difícil, mas nós temos a honra de te conhecer, de estar nos teus caminhos, de andar com o Senhor, de saber quem o Senhor é, e nos recusamos, independente de qualquer problema, nós temos nos levantado todos os dias e doado a nossa vida, o nosso tempo, e temos nos jogado no Senhor. Nenhum problema nos parou, nenhuma adversidade, nenhuma ameaça. Eu tenho essa alegria no meu espírito. Talvez o Senhor sabe que é uma das coisas que eu mais agradeço. Que nesses momentos tão difíceis, eu te agradeço por todos os dias nós termos nos levantado e enfrentado sem medo, sem nenhum temor. Não passou pela nossa cabeça de parar, de desistir, ou de fazer como alguns, Senhor, que dão mais crédito a vozes estranhas do que a sua. A sua voz tem sido lei para nós. Nós não fechamos as portas, nós brigamos para mantê-la aberta. Mas mais do que a porta de um templo físico, nós temos brigado todos os dias contra todas as adversidades e mantido a porta do nosso coração aberta. A porta do nosso coração não se fechou. Nós não temos medo dos problemas ou das adversidades mais cruéis, mas tememos perder o contato com o Senhor. Esse sim é um medo, é uma preocupação. Ah, Senhor, quando eu vejo a oração do Davi, eu posso entender perfeitamente aquele vazio que ele estava sentindo, a necessidade que ele tinha de se relacionar com o Senhor. A vida sem o Senhor não tem sentido, não tem gosto, não tem prazer, não tem alegria. É o Senhor quem nos ajuda a levantar, e seja com dor, sem dor, com problema, sem problema. É o Senhor que norteia, que faz a diferença. É o Senhor. Eu quero agradecer de todo o meu coração pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelas boas oportunidades. E quero agradecer porque nós não fechamos a porta do nosso coração, e eu sei que isso vem do Senhor. E nós não nos curvamos nem um dia. Nós entramos e vamos sair desse problema muito melhores. Nós entramos de um jeito, mas já somos pessoas diferentes. E estamos crescendo e vamos crescer muito mais. Estamos entendendo coisas e melhorando, e tudo porque nós continuamos. Nós resistimos. Nenhuma voz foi mais forte que a sua. A sua voz é que prevalece na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu quero pedir que o Senhor abençoe essa reunião. Abençoe a oportunidade que está nos dando, para que nós possamos sair daqui muito melhores. Eu quero sair num nível mais alto, eu quero crescer,
E eu quero ver o teu povo num nível mais alto. E essa é uma oportunidade. A reunião é uma oportunidade de nós crescermos. Perdoa as nossas falhas e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Visita as igrejas, visita os templos, visita os líderes, o nosso povo em todo lugar, as mamães, todas as mamães, visita as mamães agora. Senhor, visita. E eu peço uma bênção especial, que o Senhor visite, cuida, sara. Eu peço saúde mental e emocional, eu peço força, eu peço ânimo, eu peço um povo avivado. Há uma tristeza no mundo, a gente pode perceber um ambiente pesado, as pessoas debilitadas, se sentindo pesadas, reclamando, que estão angustiadas. Mas eu quero repreender essa angústia, essa tristeza, esse desespero, essa amargura, esse vazio. Eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Toda angústia, toda tristeza, toda opressão, todo peso, todos os pensamentos confusos saiam em nome de Jesus. Tudo que oprime, perturba, pesa, drena as forças, eu repreendo em nome de Jesus. Eu determino um povo restaurado, renovado, curado. Corações agora curados. Passa bálsamo, Senhor. Cura os corações. Levanta o caído, fortalece o abatido, anima o desanimado. Passa do teu sangue sobre cada um. Onde o som da minha voz estiver chegando, que vidas estejam sendo restauradas nesta manhã. Lares. Senhor, eu sei que tem pessoas vivendo momentos de aflição. Mas eu quero pedir essa paz que excede todo o entendimento, chegando nos lares, nas famílias, tocando corações agora. Que a paz seja o dominador de cada vida. Vá ao encontro, Senhor, de cada vida, cada lar, cada família, cada coração. E que todos sejam amparados. Todos possam sentir esse amparo, esse amor, esse cuidado e essa certeza de dias melhores. Eu creio nisso. Eu creio em dias melhores. E é nisso que eu tenho me agarrado, porque eu creio na sua palavra, que o final é melhor que o início, e eu tenho segurado isso firme. Então, levanta o teu povo, as mamães, cura os corações, as famílias, una, que tudo que se levantou para entristecer, para roubar a paz, caia por terra, e que vidas, onde estiverem, sejam amparadas, acolhidas, que possam sentir o seu amor, a sua presença agora. Eu quebro laços e armadilhas. Toda obra do inferno, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu quebro em nome de Jesus. Repreendo inveja, olho gordo, maldades. Repreendo o espírito de enfermidade. Essa praga, nós repreendemos em nome de Jesus, da escassez, da miséria, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Obrigada por tudo, Senhor. Eu tomo posse de livramentos, de vitórias, de força, de saúde, de proteção para todo o teu povo, para todos que estão comigo. Assuma o controle dessa reunião e quando nós sairmos daqui, que possamos sair num nível bem superior. Muito obrigada, amém.
Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Bom, em Hebreus 6, 1-2 diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Fazer a vida valer a pena, não apenas por um momento, mas para sempre. É o que a palavra de Deus nos ensina. Uma das doutrinas elementares, básicas do cristianismo é o julgamento eterno, como está aqui. Arrependimento e fé. É básico. São compromissos básicos da fé cristã. E nós não vamos chegar a lugar nenhum sem o ensino elementar. Não tem como. Eu não chego, você não chega. E a palavra de Deus, aqui o escritor aos Hebreus, fala sobre o ensino elementar, o ensino básico. Então eu aprendo a ler, somar, dividir, multiplicar, subtrair. Imagina você construir uma casa sem alicerce. Não tem como. Você precisa do alicerce. Então, você imagina construir uma educação sem saber ler, sem saber somar. Não tem como. Você precisa dessa base. Nós precisamos. E algumas dessas doutrinas aqui elementares são o julgamento e as recompensas, julgamentos e recompensas eternas. Então aqui a gente vê direitinho, ó, arrependimento das obras mortas. Qual foi a primeira pregação? 400 anos de silêncio profético. Aparece João Batista, diferente de tudo, e diz: arrependei-vos. É o básico. Não dá para seguir na fé cristã. Não dá para seguir para lugar nenhum. Aí vem Jesus, a mesma coisa. Arrependei-vos. Não dá para ir seguir em frente sem um arrependimento das obras mortas. Fé em Deus. A fé é o princípio de tudo. Batismo é a nova aliança, é quando eu tomo a decisão de que agora eu vou viver como uma nova criatura. Imposição de mãos. Fala sobre cura, sobre a unção que traz a cura. Ressurreição dos mortos. Aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar para a vida eterna e o julgamento eterno. Todos vão passar pelo julgamento eterno. Então, isso é básico. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, se ele se preocupou
em falar tanto do inferno é porque não só o inferno existe, mas nós devemos levar com muita seriedade a salvação da nossa alma. Então nós vamos encontrar Seol, Hades, o túmulo, lago de fogo. São expressões relacionadas ao inferno. A Bíblia diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se nós vamos para Números, nós vamos ver a terra engolindo famílias inteiras. Nós vamos ver na palavra de Deus, e eu vou chegar lá e eu leio para você, o anticristo, a besta, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, assim, o inferno é real. O inferno é real e não pode ser ignorado. As escolhas que eu faço aqui agora vão determinar onde eu vou passar a minha eternidade. Essa é uma palavra muito séria. Lucas 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Isso não é uma parábola, porque o mendigo tem nome. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na língua e refresque a minha língua. Molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso aqui não é uma parábola, é um acontecimento real, claro. Você vê que o rico
reconhece Abraão, reconhece Lázaro, e eles o reconheceram. O que eu quero que você entenda aqui, ó, é uma coisa que eu falo há muito tempo: o inferno é um lugar de recordações. Olha isso aqui. Isso aqui diz para mim e para você que as pessoas serão bem humanas no inferno. Conscientes. Você vê que elas têm a capacidade de raciocinar. Ó, está um tormento, molha a ponta, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e botar na minha língua. Ó, deixa ele ir lá para avisar meus irmãos. Eu suplico, manda Lázaro ir, pois eu tenho 5 irmãos. Você vê que tem emoção, ele está sentindo pelo irmão, pelos 5 irmãos. Terão vontades. Você vê atributos físicos, porque são reconhecidos. Olha a clareza disso aqui. Eles são reconhecidos. É uma passagem que faz a gente pensar sobre muitos detalhes. Você vê que no inferno, eles tinham sentidos. Podia ver, podia sentir. Sentir dor, podia tocar. Observa tudo isso aqui, ó, cheirar, provar, ouvir. Os sentidos estão funcionando. Normalmente, a gente percebe que, pelo jeito, vai ter algum tipo de carne. Porque ele sentia, ele queria que o Lázaro molhasse a ponta do dedo para colocar na língua dele. É tudo tão assim claro, que a gente vê aqui, ó, por conta para refrescar a língua, porque a Bíblia fala do lugar onde o verme nunca morre. E a gente sabe que quando uma pessoa é enterrada, se ela não é cremada, os vermes vão comendo, sem parar, né? Depois ele morre. Por isso que em pouco tempo, quando abre, só encontra ali os ossos da pessoa. Mas, no caso do inferno, a gente percebe que ainda vai ter algum tipo de carne, porque o verme tem sempre mais para comer. E isso é bíblico. Você vê que o homem rico, ele implorava a misericórdia, porque o inferno é um lugar sem escape. Não tem escape. Ninguém pode levar conforto. Né? Não tem conforto. Nunca para o sofrimento, né? E você vê que aqui, ó, ele queria um alívio. Mas não tinha como chegar ao alívio lá. Observe que o Abraão lembrou da vida dele. Quer dizer, você viveu a sua vida como você quis. Você não quis Deus em vida. A gente sabe que a infelicidade, ela ama a companhia, mas no inferno não. No inferno, não tem lá. Quem está lá está gemendo. Ele lutava para impedir que os irmãos fossem para lá. Não há alegria, há desespero,
né? Não há interação no inferno, olha o desespero. Porque se tivesse interação no inferno, ele não ia se importar dos irmãos irem para lá, mas ele sabia que, da maneira como os irmãos estavam vivendo, por que ele sabia que os irmãos iam para lá também? Porque os irmãos dele estavam vivendo como ele vivia. Lá, você vê que ele podia raciocinar sobre o estilo de vida dele. Ele podia raciocinar sobre como ele havia vivido a vida dele. E ele sabia que os irmãos estavam vivendo da mesma maneira. E o inferno é um lugar de absoluta falta de esperança e de lembranças eternas. Um lugar de recordações. Uma coisa triste. Queridos, experiências extraordinárias, milagres, essas pessoas de números que foram engolidas, viveram os maiores milagres, as maiores experiências. Mas a gente vê que experiências extraordinárias não fazem pessoas transformadas e convertidas. Tem muita gente que foi parar no inferno, que viveu milagres, viveu o sobrenatural. Essas pessoas que foram engolidas no deserto, vivas, tomadas, desceram vivas para o inferno, elas viveram experiências sobrenaturais, elas viram o Senhor dar os livramentos nas pragas, elas atravessaram o Mar Vermelho, elas comeram o pão do milagre, elas viveram experiências. A verdade é que a gente vê que muitas pessoas já viram diversas vezes o sobrenatural, mas nunca mudaram. Porque só a palavra pode mudar. Só a palavra pode impactar a nossa vida, o peso da palavra. Você vê que os sentidos aqui estavam intactos. Deles, tanto, porque naquela época, o Hades, o Seol, morada de mortos, ficava no mesmo lugar, só que tinha um abismo que separava. Depois não, depois da cruz, lembra que Jesus falou? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o paraíso fica no terceiro céu que Paulo falou. Então, aquilo que a gente chama de primeiro céu, onde estão os pássaros, segundo, onde estão os astros, e terceiro céu, a morada do Senhor. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, aqui um podia ver o outro. E você vê que o inferno é um lugar real, muitos já foram para lá. É um lugar onde as pessoas têm uma consciência por essa passagem que é assustadora, o nível de consciência. O Hades é o inferno temporário, porque nós vamos ver aqui, o lago de fogo e enxofre é o inferno permanente, aqui em Apocalipse, e o próprio inferno temporário vai ser lançado no lago de fogo. Então, assim, o inferno não foi feito para o homem. Nunca foi plano de Deus mandar um ser humano para o inferno. Na verdade, Deus não manda, né? As pessoas escolhem onde elas vão passar a eternidade delas. Então, as escolhas que eu faço hoje
vão determinar onde eu vou passar a eternidade. Então, na verdade, nunca foi plano de Deus que o homem fosse para lá, nunca. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Está escrito assim. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E enxofre é uma substância não metálica que queima com grande calor. E se você buscar, você vai ver que os cientistas falam, dizem que o vapor do enxofre é o único cheiro que o ser humano não consegue acostumar. Não consegue acostumar. Agora, você imagina uma pessoa vivendo nessas condições durante toda a eternidade. Então, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Livros foram abertos. Porque nós sabemos, se você olhar aí para trás, for para a história, o comunismo matou mais do que qualquer outro regime. O nazismo matou, mas o comunismo matou mais. As guerras mataram. E aí a gente olha a fome, olha o Holocausto. Né? É difícil você ver ali a maneira como eles matavam as pessoas. Aquela coisa, meu Deus. Um dia eu vi só um pedacinho assim de um filme que nem lembro mais o nome dele. E eu falei, não gosto de ver isso aí, não. Encheram aquele caminhão de judeus e aí colocaram viraram o escapamento assim. Era uma coisa assim, horrível. Você olha e pensa, como uma pessoa, um ser humano, ele tem que estar possesso para fazer isso com outro ser humano. Então, se você buscar, né, e ver o sofrimento, o que os homens já fizeram. O Mu estava me contando de um comunista a maneira que ele mandava matar as crianças, né, ele dava 2 crianças para os soldados, e aí os soldados pegavam aquelas 2 crianças e iam matando as crianças assim, né? Estrangulavam as 2 aqui, com bem força, e iam matando as crianças assim, estrangulando. Então, assim, as formas mais cruéis, mas nada se compara ao período da grande tribulação. Então, assim, eu posso falar de épocas terríveis, mortes, um nível de maldade, de você... como alguém pode fazer isso com outro ser humano? Queridos, o que vem por aí não se compara. A palavra de Deus diz que nada, nunca antes, nada semelhante aconteceu. Vai ser o período da grande tribulação, o pior de todos, que fala da terra se derretendo, com certeza, né, uma guerra nuclear, de fome, de pestes, guerras, maldade de todo tamanho, perseguição de todo tamanho, injustiça, todo tipo de loucura. O diabo reinando, porque a igreja terá sido tirada daqui. Quando a igreja for tirada daqui, o Espírito Santo vai junto. Então, entra o período da grande tribulação. O que eu vejo hoje?
pelo que eu estou vendo dessa pandemia, a igreja não tem estrutura. O próprio princípio de dores, que tende a aumentar, dá para ver que a igreja não tem estrutura. Pouca coisa vai fazer a igreja já, muitos, cederem como que... Não tem problema nenhum. Não, isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não, isso não tem problema. Porque quando o anticristo se manifestar, e nós já podemos ver o palco para ele entrar sendo preparado, aliás, muito bem preparado, né? Nós somos monitorados já. Na verdade, a gente estava aí chateado do governador monitorar o nosso celular. Escuta, você vê que você vai fazer uma pesquisa, eles começam a enviar um monte de coisas para você. Nós já somos monitorados naquela área. Dentro daquele suposto gosto é o que você quer. Está tudo sendo muito bem preparado para a igreja ser tirada e o governo do anticristo assumir o controle. Agora, ele vai chegar como uma solução, com um discurso, assim, convincente, agradável aos ouvidos, que vai convencer um monte de gente. E pelo que eu tenho visto hoje, por essa pandemia, a igreja está muito fraca. Os crentes estão muito frágeis. Né? É uma fraqueza, sim, é um medo, é uma... E esse tem sido um teste para o mundo. E a gente vê que há um terror, né? Medo de morrer, medo disso. Né? Não dão crédito. Você vê que rapidamente muitos foram deixando a voz de Deus por vozes. E muitos ainda dão mais crédito às vozes que assustam, que amedrontam, a voz da mídia. Você vê, parece inacreditável. Não dá para acreditar que pessoas ainda dão audiência para uma rede como a Rede Globo. Mas tem um monte, o que é pior, não é nem um mundano, é crente mesmo. Dá credibilidade, dá atenção, para ouvir, leva aquilo como verdade, sendo que não tem verdade ali. Você vê que não, ali não tem verdade. Ali é pura manipulação. Sem contar que aquilo é a boca do inferno, né? Porque é responsável dessa degradação. A toda a influência mais perversa contra a família entrou por ali. Uma influência terrível, uma contaminação absurda. Mas tem gente que ainda dá crédito. Então, você imagina, se dão crédito hoje, imagina com uma proposta maravilhosa, convincente, de que agora o mundo vai ser incrível. E com sinais e provando de todas as maneiras que vai ser assim. É onde vai levar um monte de gente. Então, quando a igreja for tirada, mas antes tem esse princípio de dores, o Espírito Santo vai. Hoje a gente tem ele para nos consolar. E aí isso aqui vai ficar um caos. Não inicialmente, porque serão 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. E são nesses 3 anos e meio que um monte de gente vai tombar. Porque a Bíblia diz que quando todo mundo estiver dizendo paz, 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 aí
vai vir aquela repentina, aquela destruição absurda. Ele vai se revelar. Todo mundo achava que esse governante era a salvação, o salvador do mundo, a maior bênção da humanidade. Aí ele vai se revelar, porque na verdade o espírito que está nele é o espírito do engano. Da mesma serpente, lá do Éden, o espírito da mentira. Então aqui, ó, e no final a gente sabe, esses mortos grandes e pequenos aqui, ó, diante do trono, já está falando do final de tudo, né? Porque depois, no final desses 7 anos, eu não vou gastar muito tempo com isso, sempre eu falo disso, porque nesses 3 anos, primeiros anos, 3 anos e meio, vai haver essa aliança também com Israel. Israel vai aceitar essa aliança, porque a proposta vai ser da reconstrução do 3º templo. Por isso que a gente está sempre de olho em Israel. Um dos sinais para a nossa vida é esse 3º templo. Que ele não pode ser reconstruído com a igreja aqui. O que chama aliança com o anticristo. E aí, quando ele termina a reconstrução, no final desses 3 anos e meio, ele vai querer ser adorado como Deus. E aí é quando Israel não aceita, e aí inicia aquele processo de guerra terrível, e aí a gente sabe que a Bíblia diz, no final dos 7 anos, desce o Senhor com a sua igreja, que foi arrebatada 7 anos antes, para receber. Foi para a chamada Bodas do Cordeiro, que vão receber o nosso galardão. Há um julgamento, mas não de salvação, um julgamento de galardão, né, de recompensa. Porque alguns vão ser salvos, mas tudo que fizeram foi queimado no fogo. Intenções e motivações erradas, não tem nada para receber. Mas foi salvo, a Bíblia diz. A gente tem que trabalhar para ter nossa recompensa. Eu não quero só, eu quero ser salvo, mas eu também quero recompensa no céu. Então, por isso que aqui no dia a dia, fazendo com boas intenções, fazendo a coisa certa, com a motivação certa, da forma certa, não desanimar, se entregar, porque tem que ter estômago forte, né? Ser cristão é para quem tem estômago forte, né? Você vai ter que engolir muita coisa, você tem que passar por cima de muita coisa, você tem que resistir. Muitas vezes o diabo vai trabalhar para mostrar para você que não vale a pena, que não tem sentido você lutar. E você continua. Então o Senhor desce no Monte das Oliveiras, e é onde ele salva, porque é quando Israel está sendo prestes a ser exterminado. Vai ter uma guerra, a guerra do Armagedon, no Vale do Megido. Essa guerra, ela vai acontecer. Para destruir mesmo, exterminar, mas há uma promessa que foi feita para Abraão. Esse povo não pode ser exterminado. E aquela terra foi dada para os descendentes de Abraão. Então não pode ser. A palavra se cumpre. Não vai acontecer assim. Mas há todo um plano terrível. E aí é onde, aqui, ó, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Aqui é no final. Porque aqui, nesse final de 7 anos, ele é preso. Ele só vai ficar preso por 1000 anos. A besta e o falso profeta já foram lançados lá no final dos 7 anos. Porque daí entra o milênio. No final do milênio, o diabo é solto. E é aqui que ele é lançado no lago de fogo e enxofre, porque quando ele é solto, as guerras iniciam novamente.
É impressionante, quando ele for solto, as guerras iniciam. E aí é quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre. E a igreja? A igreja está glorificada. A igreja reina junto com o Senhor. O Senhor vai mostrar que é possível Ele governar. Vai ter um tempo do governo do Senhor. A igreja que foi arrebatada vai governar junto. Mas o Senhor vai liderar esse mundo, onde a Nova Jerusalém desce sobre a Jerusalém da terra. São coisas assim que você encontra na palavra de Deus sobre o que vem por aí, que é incrível. As coisas que estão reservadas para o povo de Deus, mas também para quem vai passar pelo período da grande tribulação. Quantos que vão ser tragados, vão morrer. E os que não negarem o nome do Senhor no período da grande tribulação, vão pagar com a vida. Ainda a Bíblia fala que viu os que foram degolados, os que vieram da grande tribulação. Você imagina, foram degolados. Está escrito. Que vieram da grande tribulação. Então, hoje eu vejo as pessoas se envolvendo e se encantando com tantas bobagens, trocando uma relação com Deus por causa de algum prazer momentâneo, uma paixão, sendo um crente morno, meio lá, meio cá. Não vai valer a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Esses mortos aqui, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, são os que vão, porque os que morreram para condenação, foram para condenação, vão ressuscitar só no final de tudo, para o grande julgamento do trono branco. E aqui, livros foram abertos. Outro livro foi aberto da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, você vê que tudo é registrado. Tudo é registrado. Tudo. Tudo é registrado. O que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, está sendo muito bem anotado, tudo registrado. O mar entregou os mortos. Quando fala mar, está falando mar na palavra, sempre tem a ver com nações. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Lembra que a Bíblia fala? Acabou morte. O Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Agora Ele lança no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Porque agora a pessoa fala, ela morre sem Cristo, ela vai para o inferno. Depois ela é ressuscitada, os livros são abertos, passa pelo julgamento, e ali ela é lançada no lago de fogo e enxofre. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Quem se afasta do caminho da sensatez, quem se afasta do caminho da sensatez, quem se afasta do caminho da sensatez,
Quando a pessoa, aqui ó, Marcos 9:48. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Você se afasta do caminho da sensatez? Você vai repousar na companhia dos mortos. Onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Um lugar inimaginável de tão terrível. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor não vai ter a segunda morte. Ele morre em Cristo. Acabou. Deus não pode permitir que uma pessoa contamine o lugar santo. Isso é misericórdia. Ele não vai deixar. A Bíblia diz que no céu não entra impureza. No céu não vai entrar pecado. Então não adianta a gente tentar dar uma ajustada. Hoje está, meu Deus do céu, está na moda. Mensagens, pregações, sabe? Gente que se coloca como os donos da verdade. Tem uns menudos aí que eu vou te contar. São os donos da verdade. E, como eles têm não sei quantos milhões de seguidores, aí artistas vão seguindo, vão por quê? Porque aí a fulana tal tira uma foto seminua, põe um versículo bíblico lá. Porque Deus não se preocupa com isso. Só que isso não é bíblico. Não é bíblico. E vamos indo dessa maneira. Olha aqui. Essa passagem do Lázaro e do rico. Eles sabiam tudo. Abraão estava lá, Lázaro não foi para lá porque ele era o miserável. Porque Abraão foi um homem muito rico, Abraão foi um homem de fé, um homem bem-sucedido. Ele foi porque ele creu em Deus. Ele podia ter usado também a fé não apenas para salvação. Ele usou para salvação só, mas podia ter usado para outras áreas também. Né? Você pode aplicar a sua fé além da salvação. A fé você pode, amplia. Porque o Deus que salva é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que abençoa de todas as maneiras. Agora, o rico também não foi para lá, para o inferno, porque ele era rico, porque o Abraão era muito rico. Ele foi porque ele viveu uma vida egoísta, uma vida só para ele. Ele viveu para ele. Ele não quis saber de Deus. Ele viveu para desfrutar, né? Nunca vai acabar. Eu vou viver para sempre. Eu tenho dinheiro, eu tenho a minha vida, eu vou viver para sempre. Aí ele morreu. Ele descobriu que aquele tempo que ele viveu era um tempo curto, mas agora ele tinha ido para a eternidade. E de lá ele não podia sair mais. Acabou. Ele não podia mais sair de lá. O lugar onde Jesus falou, onde o seu verme não morre. Onde o seu verme não morre. E o fogo não se apaga. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte.
Uma pessoa que decide seguir o diabo, ela não pode entrar no céu. Seria injusto. Se o Senhor der uma punição menor que a do diabo para os injustos, ele não seria justo. Porque você decide ouvir o diabo, você vai ter o fim que ele vai ter. E ele sabe que ele vai ter esse fim. Está aqui, ó. Ele já sabe, está aqui na Bíblia. Ele conhece o final da Bíblia. Que ele vai ser lançado no lago de fogo. Não tem chance. Alguém com a natureza de Lúcifer, e qual foi a natureza? Depois ele virou o diabo, mas antes, orgulho, egoísmo, rebelião. A gente sabe que rebelião é como pecado de feitiçaria. Esse tipo de gente não pode entrar no paraíso, porque vai contaminar o paraíso. Deus é justo, Ele não vai deixar. Não vai. Jesus nunca veio para nos condenar, nem condenar a mim, nem a você, ninguém. Ele veio para salvar. Ele veio para me salvar, para nos salvar do lugar que nós mesmos nos colocamos. E a pessoa, ela escolhe onde ela vai passar a eternidade dela. Todos os dias ela está escolhendo. Quando ela podia falar a verdade, ela não fala. Ela podia abandonar o pecado, ela não abandona. Ela podia deixar a palavra ter o peso que ela deve ter na vida dela, ela não deixa. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, às vezes a gente lê algo assim, e a pessoa tem uma dificuldade mentalmente, né, de entender. Mas nós precisamos temer e confiar no Senhor. Está escrito. Aí logo você passa a compreender. Se você for dar atenção à sua carne, ela vai dizer para você: não, isso é bobagem. Mas o temor do Senhor é que abre o nosso entendimento. O temor do Senhor vai abrindo o entendimento da gente. Porque eu estou aberta para ver aquilo ali. Eu quero. Quando eu quero temê-lo, eu quero passar minha eternidade com Ele. Eu não quero terminar os meus dias na condenação eterna. Quando nós recebemos realmente o Senhor na nossa vida, a natureza dele é colocada em nós. Agora, tem pessoas que disseram: não, eu creio em Jesus, não, eu creio em Jesus. Mas o comportamento dela é completamente diferente da natureza de Cristo. Ela está vivendo uma vida totalmente fora do padrão. Não adianta. O mundo quer... Na verdade, deixa o mundo. Vamos largar o mundo. A igreja, nesse momento, eu vejo muita gente pendendo cada vez mais, ou com comichão nos ouvidos, para essa portinha larga. Isso é um engano muito grande. E as pessoas vão pendendo, e elas vão indo. E não tem problema. Isso aqui também não tem problema.
E vão vivendo uma vida sem temor, sem propósito, sem responsabilidade. E a coisa vai desandando. Mas a pessoa se convence emocionalmente e ela para e ela ouve, aquilo é agradável para ela. Não, não, está tudo certo, siga aí, está tudo bem. Não, o Senhor ama você assim, você não precisa mudar. E aí, se você não tiver, assim, muito, como é que eu falo? Temor em relação mesmo, acho que essa é a palavra, em relação à eternidade, você vai dar ouvidos àquilo que é fácil para a sua carne. Mas não é fácil para a sua carne. Uma mensagem que facilita para a sua carne é contraditória. Não é fácil. Ser crente para a carne não é fácil. Quem fala para você que é fácil? E te apresentam uma porta mais fácil, um sistema mais light. Não creia nisso. Não creia nisso. Isso é um engano. Tanto que a Bíblia diz, não se engane, não se deixe enganar. Não se engane. Se você se enganar, é a sua vida. Uma pessoa prega, se eu pregar errado para você, preste bem atenção. Se você tiver que escolher, se eu tivesse que escolher, eu conheço um evangelho que traz um equilíbrio, mas que vai exigir. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa bem light, aberta, sabe, uma porta bem largona, não tem, ou essa bem largona ou essa aqui que é legalista, meu filho. Mas pensa um negócio assim, fora do comum, de tão, assim, fechado, exagerado. Eu vou para esse. Eu vou para esse aqui. Porque, quanto tempo eu vou viver aqui? Eu vou fazer 51. Tá bom, vamos dizer que então eu vivesse mais 50 anos. Jesus, que eu não acredito jamais nisso, mas vamos lá. Então, digamos que ele ainda vai demorar mais uns 50 anos. Então, 100 anos são 100 anos. Acabou. Eternidade é eternidade. Então, uma coisa é eu viver 100 anos num regime fechado, não sei o quê. A Bíblia já me disse que se eu perder a minha vida, eu vou ganhar. Mas se eu tentar encontrar a minha vida, eu vou perder. Então, é para lá que eu vou. Mas eu posso viver uma vida piedosa, fundamentada na palavra, sem desequilíbrio. Mas ainda assim, por entender o que significa a eternidade, eu escolheria, sabe, o excesso do excesso ali, para mais do que jamais para menos. Jamais. É andando uma milha a mais. Prefiro pecar por excesso de misericórdia do que por negligência. Prefiro ser um pouco mais extrema comigo do que mais amena, dar uma aliviada para a minha carne.
Agora, eu posso viver uma fé equilibrada. O que eu não posso é me distrair do Senhor, me distrair da palavra. A palavra tem que continuar tendo peso na minha vida. Ela tem que ter peso. Ela tem que pesar. Em cada área da minha vida, ela precisa ter peso, ela precisa me influenciar. Porque está aqui, ó. Ele diz, manda o Lázaro. Eu não quero que meus irmãos venham para cá. Porque ele já sabia que os irmãos estavam vivendo o mesmo estilo de vida dele. Os irmãos iam para lá. Ele falou, manda o Lázaro. Ele falou, não. Se alguém dentre os mortos fosse lá, eles se arrependeriam. Abraão diz, se não ouvem a Moisés, quer dizer, se eles não ouvem a palavra. Se eles não ouvem a palavra, tampouco se deixarão convencer. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não ouvem a palavra, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o próprio Abraão falou para o rico, eles precisam ouvir a palavra. Certamente, não dá esse detalhe, mas essa própria expressão é porque você não ouviu a palavra. Por que você não ouviu a palavra? Você tem que ouvir a palavra. Eles vão ter que ouvir a palavra. Não adianta mandar um morto. E não adianta milagres. Eu conheço pessoas que viveram muitos milagres que estão no mundo. E, lamentavelmente, eu conheci gente que viveu milagres e estão no inferno. Porque a maneira que elas morreram, não tem como dizer que elas foram para a glória. Então, assim, milagre não converte uma vida. Porque se convertesse, tinha um monte de pessoas vivendo uma fé no Senhor de verdade, uma vida piedosa, fundamentada, sem quebrar princípios. Então, eu acredito que o Senhor hoje, Ele está nos chamando. Está aqui, ó. O rico tinha, aliás, não o rico, todos eles, né? O Abraão, o rico, reconheciam sentidos intactos. Você vê o sofrimento dele. Ele lembra da família. Ele lembra da vida que ele tinha. Ele pede para ir socorrer os que estão lá. Abraão fala, eles precisam ouvir Moisés e os profetas. Manda o Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua. Quer dizer, ele tinha dor, ele tinha sede, ele podia ver, ele podia reconhecer. Falem comigo, o inferno é um lugar de recordações, sem esperança, eterno. Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Nós temos que lembrar que Judas nunca conheceu o Senhor. Apesar de ter estado com o Senhor, ter vivido milagres e feito milagres. Apesar dele ter passado 3 anos, 3 anos, na presença do Senhor. Mas sabe o que a gente vê?
que ele não estava certo desde o início. E ele não trabalhou as mudanças. E há pessoas como Judas que têm seguido o Senhor por razões erradas. Com intenções e motivações erradas. Agora, nós podemos tomar decisões e mudar o rumo da nossa vida, da eternidade, tomando uma decisão séria em Deus. Não vivendo mais uma fé de brincadeira, uma fé mais ou menos, em cima do muro, buscando facilidades. Muitos desviados continuam na igreja, não saíram não. Nem todos os desviados saem da igreja. E esse é o grande perigo, porque o seu modo de vida vai contaminando pessoas. A palavra não tem peso. E a influência dele vai se espalhando como um mal terrível. Cristianismo é mudança de vida, é temor, é cruz, é negar a si mesmo, é dizer não para a carne, é deixar o passado, é perdoar, é deixar o pecado, sabe, deixa o pecado, a mentira, o engano. Não dá para você dizer que você está caminhando para o céu, se até hoje você tem um estilo de vida mais para mundano do que de um salvo em Jesus Cristo. Sede santo, como eu sou santo. O Senhor tem nos chamado, é uma chamada à santidade, à renúncia, a uma vida diferente. Eu não posso estar em Cristo vivendo uma vida comum, uma vida como todo mundo vive, e dizer que está tudo bem. Não, eu estou caminhando para o céu. Eu estou caminhando para o céu, para a eternidade. E se eu estou caminhando para o céu, para a eternidade, eu tenho que ter um estilo de vida santo. Eu tenho que ser um praticante da santificação. São decisões que eu tenho que tomar. Mas eu tomo agora, eu tomo hoje. E assim, é individual. Se alguém não quer, eu quero. É individual. Eu não posso salvar meu marido, meus filhos. Então eu tenho que escolher por mim, e cada um deles tem que escolher por eles. Uma vida piedosa, uma vida fundamentada, onde a palavra pesa. A minha carne não quer, mas por conta da palavra eu vou fazer. Queridos, por favor.
nós como cristãos, precisamos viver como a palavra manda. Como cristãos, a família precisa ser estruturada à luz da palavra. Nós, os homens, precisam ocupar a posição de homens. As mulheres, de mulheres piedosas, tementes a Deus. Os jovens precisam ser ensinados a temer a Deus. A família precisa juntos conversar sobre a eternidade e cada um se certificar que se tem certeza da salvação, por estar vivendo a palavra como ela é. O número de abusos em crianças cresceu. E sabe o que tem acontecido que é pior? Vem crescendo abusos dentro das igrejas. Abusos dentro das igrejas, por quê? Antes nós ficamos alguns anos escandalizados com as histórias dos padres pedófilos. Mas quantos casos de pastores? E por quê? Por que não tem temor? Por que hoje alguns se auto-ordenam? Hoje ordenam. Sabe, eu já tinha um comportamento, eu já vinha fechando mais do que você imagina as questões na igreja. Ontem eu tive uma conversa sobre mais situações que eu quero que intensifiquem, e essa madrugada eu acordei e o Senhor falou comigo sobre algumas coisas que vai ter mais mudanças. Porque assim, não dá, nós vivemos a última hora. Há muito escândalo, há muita vergonha. O nome do Senhor sendo escandalizado, envergonhado. Vidas indo para o inferno, muitas vezes exatamente porque se fecharam com preconceito, por conta daqueles que deveriam ser um bom testemunho. Nós precisamos ser um bom testemunho. A igreja tem que dar um bom testemunho. Não que nós somos perfeitos, mas nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos cumprir com a palavra. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ter palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decisões precisam ser tomadas agora. Não dá para uma pessoa dizer que não, eu sou crente, mas eu estou no pecado, eu estou na pornografia, eu estou na imoralidade, eu estou no adultério, eu estou na fornicação. Eu estou buscando. Tudo que eu posso, todo tipo de prazer, o que eu posso dar, buscando situações para dar prazer à minha carne. Não, você tem que matar a sua carne.
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Queridos, isso aqui não é terrorismo. Isso aqui não é uma opinião da Cleo. Preste bem atenção. Se fosse minha opinião, sabe, termina agora, vai almoçar e apaga tudo. Você não quer. É opinião, só uma opinião. Não é uma opinião, não é uma sugestão. E às vezes eu fico parada e pensando assim, tem gente que fica com raiva de algumas mensagens, e eu falo, mas eu não sou o seu problema. Se eu fosse o seu problema, você não teria problema. Quantas vezes eu já tive que dizer isso? Querido, se eu fosse o seu problema, eu não seria seu problema. Você não teria nenhum problema. Eu não sou o seu problema. Eu só prego a palavra. Eu sou tão dependente dela quanto você. Acontece que se a palavra é de Deus, não tem purgatório, não tem evolução, não tem reencarnação. Tem céu e tem inferno. E somente aqueles que creem em Jesus e que têm vivido uma vida santa, esses vão herdar o reino dos céus e vão passar a eternidade com Jesus. A porta é estreita e apertada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. No céu não entra impureza. Então eu preciso tomar decisão agora. Porque todas essas bobagens que eu vejo as pessoas segurando, se o arrebatamento da igreja acontecer, vai perder o valor. E aqui, o rico achou que talvez ia viver muito tempo. Mas quando abriu os olhos, já estava no inferno eternamente. Se você está aí e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, e você deseja, você entende que do jeito que está não pode mais continuar, e você entende que você precisa se voltar para Ele, que você precisa recebê-lo como seu Salvador, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu estilo de vida, eu reconheço, Senhor, que eu não tenho te agradado, me perdoa. Eu estou na tua presença e eu quero pedir perdão dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Me lava com teu sangue. Eu quero uma vida nova para mim. Eu não quero a condenação, eu quero a vida eterna com o Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. E a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida por inteiro e peço a sua ajuda. Me ajuda a te servir, meu Pai. Porque eu quero viver num padrão alto. Em nome de Jesus. Amém. Se você está desviado, se você tem estado distante, ou se você está aí, tem vivido uma vida bagunçada nos vícios, um desviado dentro da igreja, e você não quer se perder, e quer orar comigo, ora também. Senhor meu Deus, eu reconheço que eu não tenho te glorificado com meu testemunho de vida.
Eu reconheço que o meu estilo de vida não é santo. E eu sei que está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Que a tua palavra diz que é para eu seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não tenho sido um praticante da santificação. Mas eu tomo a decisão aqui hoje, Senhor, de que a partir de hoje, eu vou ser um praticante, uma praticante da santificação. Eu não aceito mais ser um praticante do pecado. Mas eu me levanto agora para viver uma vida santa. Eu me levanto para viver uma vida santa, Senhor. Me perdoa. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros. Perdoa, Senhor, cada passo errado. Perdoa esse estilo de vida pecaminoso. Esse estilo de vida que tem ferido a sua face. Me perdoa. Escreva meu nome no livro da vida. Me cobre com o teu sangue. Eu quero a minha vida restaurada. Eu me jogo nos seus braços, eu me entrego. E a partir de hoje, eu vou viver uma vida santa. Uma vida santa. Eu vou fazer a minha vida valer para sempre. Eu vou fazer a minha vida valer para sempre. Vamos falar isso para o Senhor. Eu vou fazer a minha vida valer para sempre. Não apenas por um tempo, para sempre. Amém. Ó meu Deus, eu oro pelo teu povo. Eu oro por cada vida que está comigo. Nesta manhã, toca profundamente. Salva, transforma, muda, quebranta. Ó Deus, faça uma obra. Eu peço uma mudança no interior, uma mudança interna, uma mudança de visão, um temor que toma cada coração e nenhuma pessoa mais consiga viver nesse padrão mundano, sobre influências mundanas, ou buscando a porta larga, o lugar confortável. Senhor, nós não podemos aceitar um lugar confortável para a nossa carne. Nós não podemos continuar perseguindo aquilo que é confortável, aquilo que é tranquilo. Nós não podemos nos acostumar com uma vida de pecado e vivendo uma vida morna, acomodada, buscando ouvir o que é agradável aos nossos ouvidos. A graça, Senhor, não é uma aliança que foi rebaixada à lei, mas a graça, ela foi elevada, ela está acima da lei. E nós precisamos enxergar isso e nos submeter radicalmente. Porque a graça nos capacita a viver nesse padrão alto da nova aliança. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, Senhor. E nos guarda. Nós não queremos ficar. Nos guarda de nós mesmos. Nos guarda, Senhor, de nós mesmos. Tem misericórdia de nós.
Nos guarda da cegueira, das distrações. Nos guarda, Senhor. Ajuda-nos a resistir à carne, às tentações, às bobagens, às ofertas. São tantas ofertas, Senhor. Mas que cada um tome a decisão de resistir. E não cair mais nas ciladas, nos buracos. Ceder para as ofertas que chegam tão fáceis. Que o temor do Senhor possa estremecer com cada um. E que nenhuma pessoa saia daqui dessa reunião da mesma maneira, mas impactada, tocada profundamente e decidida a viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida fundamentada na Tua Palavra, uma vida onde a Tua Palavra tem todo o peso em todas as áreas. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Continue falando, abençoando. Mais uma vez eu peço a bênção sobre as famílias, sobre os lares, sobre os casais, sobre as mulheres, sobre essas mães e avós. E um dia poderoso, um domingo de glória, uma semana de glória, um almoço abençoado, famílias felizes, focadas no Senhor, pessoas decididas a viver para o Senhor. Num nível alto, famílias decididas a Te glorificar com o seu estilo de vida. Eu tomo posse e agradeço de todo o meu coração. Eu Te amo. Muito obrigada por tudo, amém. Amém, amém.